Olá pessoal, aqui é Leandro Secato da Cimark CRM e hoje a gente vai trabalhar sobre os conceitos da criação de um funil de vendas para empresas de facilities e de segurança. Eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou mostrar uma estruturação que eu montei de quais são os princípios e quais são as etapas que eu entendo que vão te ajudar a melhor estruturar o teu processo comercial. E a gente sabe que, quando se fala em estruturação do processo comercial, o funil de vendas ele é a espinha dorsal. É a partir dali que a gente vai definir como a nossa venda acontece e como a gente vai definir nossos indicadores, treinar nossa equipe e analisar efetivamente os nossos resultados. Eu vou começar compartilhando a tela com vocês. Vai aparecer aqui um mapa mental que eu estou construindo no MindMaster. E onde a gente vai focar hoje nessa etapa aqui, definição do funil de vendas. Primeira coisa, pessoal, eu coloquei aqui 3 requisitos, né, para que a gente escolha, para que a gente defina uma etapa do funil de vendas. Eu vejo muitos gerentes de comerciais que, ao montar o funil de vendas, eles acabam, às vezes, colocando atividades no funil. E o funil de vendas, ele não foi feito para se colocar atividades, foi feito para se colocar etapas em que nós estamos. Então, a primeira coisa aqui que a gente deve levar em conta é o seguinte: cada etapa, ela tem que nós escolhermos, ela tem que corresponder a uma etapa real da venda na tua empresa. Então, se você tem uma etapa em que você para fazer a qualificação do lead, para ver se ele realmente tem fit para o teu negócio, é válido que ele conste com uma etapa do funil de vendas. As etapas do funil também elas devem indicar efetivamente um avanço da venda. Não adianta eu ter uma etapa que não demonstre que realmente a venda andou quando ela chegou naquele momento. Se a probabilidade de eu fechar é praticamente a mesma da etapa anterior, ela já não indica uma etapa. E ela deve ter ao menos um motivo de descarte. Em qualquer uma das etapas, eu devo ter pelo menos um motivo para tirar aquele lead do funil de vendas. Bom, partindo desses requisitos, eu coloquei aqui as 6 etapas, que é a triagem, a qualificação, a apresentação, proposta ou negociação, como queira chamar, contrato e a venda realizada. O que seria a etapa de triagem? A etapa de triagem é o nosso estoque de leads. Deixa eu fechar esse item de cima aqui. A triagem é onde ficam todos os leads que a gente captou nos diversos canais, sejam redes sociais, listas que nós compramos, né? E esses leads você trouxe para dentro do seu CRM e colocou ele numa etapa de triagem. Ele está pronto para ser promovido para a etapa de qualificação, que é quando o nosso pré-vendedor, e agora já falando da próxima etapa, quando o nosso pré-vendedor começou os contatos com o lead, né? Então, nessa etapa aqui, quando a gente move esse lead de triagem para qualificação, a gente vai ter um pré-vendedor que vai começar a fazer os contatos, vai tentar identificar quem é o interlocutor, né? Seja ele um gerente de operações, de manutenção, compras, né? E o objetivo é buscar informações que vão nos dizer o quanto esse negócio, o quanto esse lead tem potencial para o nosso negócio. Por enquanto, a gente não sabe se ele quer comprar, mas a gente está vendo se nos interessa vender para esse lead. Então, algumas perguntas tradicionais para quem trabalha no mercado de facilities, né? Quantos metros quadrados tem o empreendimento, quantos andares, quantas portarias, se tem área de jardim ou não, qual é o tipo de limpeza, tudo isso vai nos indicar, né, que esse lead está ou não enquadrado para o meu negócio. A etapa seguinte, né, é a etapa de apresentação. Essa é a etapa onde a gente vai construir a proposta de valor. E preste atenção, eu não estou falando aqui em proposta de preço, aqui eu vou construir a proposta de valor para o nosso lead. Então, quando a gente identificou que ele está qualificado, ele parece ter todas as características que nos interessam, saiu da etapa de qualificação, veio para cá, nesse momento eu vou partir para tentar agendar uma reunião, seja ela online ou presencial. Então, desde o momento em que eu decido ligar para esse lead, até eu efetivamente
conseguir agendar essa reunião, eu vou manter ele nessa etapa aqui. A partir do momento que eu fiz a primeira apresentação, e o lead acenou para mim com interesse em receber a proposta comercial, eu passo ele para essa etapa. Vejam o detalhe, eu estou falando aqui, né, no lead acenar, né, ele solicitou a proposta comercial. Por quê? A gente só deve entregar uma proposta no momento em que a gente realmente construiu uma proposta de valor. Eu vou fazer a apresentação, vou construir a proposta de valor, e aí sim, fazendo sentido para o lead, eu vou construir a minha proposta comercial e vou colocar o lead nessa etapa. Então, desde o momento em que o lead me solicitou a proposta, eu comecei a elaborar até a efetiva entrega para ele, ele vai ficar nessa etapa aqui. A etapa de contrato é aquela etapa onde a gente vai identificar os leads que solicitaram, que acenaram com o pedido de um contrato. Claro que muitas vezes o próprio vendedor é que vai induzir isso. Ele vai fazer perguntas, né, questionando se é a hora de partirmos para a etapa de contrato ou não. Assim como na proposta comercial nós não entramos sem o consentimento do lead, na etapa de contrato ocorre o mesmo. Eu não entro sem o consentimento do lead, mostrando interesse em realmente ir para o contrato. Senão, eu vou correr o risco de botar vários leads aqui nessa etapa, meu gerente comercial vai fazer uma avaliação do meu funil de vendas e vai ter uma informação errada. Ele vai pensar que todos aqueles leads estão próximos de fechamento e, na verdade, tem alguns, né, que não aprovaram nem a etapa comercial aí. Passando essa etapa de contrato, a gente cai na etapa que a gente mais busca, que é a venda realizada. Então, o lead assinou o contrato, só aí ele passa para a etapa de venda. Ok? Então, essa é a minha sugestão para vocês em termos de funil de vendas. Claro que isso é um modelo, possivelmente ele sofreria ajustes para cada realidade de negócio, mas se vocês quiserem partir com esse modelo, eu tenho certeza que ele vai funcionar muito bem na empresa de vocês. E eu dou mais uma dica. Se a equipe de vocês estiver estruturada com, primeiro, um pré-vendedor, que faz toda a etapa inicial de relacionamento e passa a seguir para o vendedor sênior, esse modelo vai atender perfeitamente, porque o pré-vendedor de vocês vai ficar nessas duas primeiras etapas, triagem e qualificação. A partir do momento em que ele conseguiu o agendamento, ou melhor, que ele já está agendando, tentando agendar, e efetivamente fechou o agendamento, é que ele vai passar para o vendedor. Então, nessa fase de apresentação, o pré-vendedor ainda pode ter participação. Né? No momento que ele quer agendar. Agendou, aí ele transfere para o vendedor e mantém a mesma etapa e o vendedor sênior conduz até o fechamento. Perfeito? Então, gente, eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e espere pela próxima videoaula que a gente vai trazer mais algumas dicas legais para a estruturação do processo de venda na sua empresa de facility. Um abraço. Valeu.